Introdução. O Evangelho de São Lucas reúne uma das mais extensas e belas parábolas de Jesus. Esta parábola ilustra a realidade de Deus como Pai, cuja bondade e misericórdia para com os homens ultrapassam qualquer medida. Aqui está a passagem. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. E ele distribuiu os bens para eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, reunindo tudo, foi para um país distante e lá desperdiçou sua fortuna em uma vida luxuosa. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Ele foi e começou a servir um homem daquela região, que o mandou para suas terras para criar porcos, queria saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém os deu a eles. Pensando no passado, disse consigo mesmo: quantos trabalhadores contratados pelo meu pai têm pão de sobra enquanto eu estou morrendo de fome aqui? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus empregados. E ele se levantou e foi em direção à casa de seu pai. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu e sentiu pena dele, e correndo ao seu encontro, jogou-se em seu pescoço e cobriu-o de beijos. O filho começou a dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: E rápido! Pegue o melhor terno e vista-o, coloque um anel na mão e sandálias nos pés, traga o bezerro cevado e mate-o, e celebremos com um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a comemorar. Isto conclui a primeira parte da parábola. Até agora o pai e o filho mais novo intervieram. Vamos parar neles, nas palavras e nas obras com que Jesus os caracterizou, para tentar compreender melhor o mistério do amor de Deus pelo homem, a resposta do homem e as múltiplas maneiras pelas quais Deus vem ao seu encontro e ajudá-lo para cumprir sua vocação. Na história surgiram os temas fundamentais. O fascínio de uma liberdade ilusória que induz ao abandono da casa parental, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de ter desperdiçado sua fortuna, a humilhação de ser obrigado a pastar porcos, pior ainda, de querer alimentar-se das alfarrobas que comiam. A reflexão sobre os bens perdidos, seguida do arrependimento, da decisão de confessar a culpa perante o pai e de partir para o regresso. O acolhimento generoso do pai, sinal da imensa alegria que o regresso lhe traz do filho. O novo traje, o melhor, o anel e o banquete festivo são símbolos do novo à vida pura, digna, cheia de alegria do homem que regressa a Deus e ao seio da sua família que é a Igreja. O Papa João Paulo II, na sua encíclica Divis e Misericórdia, ofereceu algumas breves considerações que nos permitirão aprofundar o estudo da graça, seguindo a história da parábola. O primeiro é o seguinte: aquele filho, que recebe do pai a parte do patrimônio que lhe corresponde e abandona a casa para desperdiçar lá num país distante, vivendo luxuosamente, é em certo sentido o homem de todos os tempos, a começar por aquele que primeiro perdeu a herança da graça e da justiça original. A analogia neste ponto é muito ampla. A parábola aborda indiretamente todo tipo de violação da aliança de amor, toda perda de graça, todo pecado. A segunda, um pouco mais adiante, diz assim: a figura do progenitor revela-nos Deus como Pai. O pai do filho pródigo é fiel à paternidade, fiel ao amor que sempre sentiu pelo filho. Capítulo 1. A vocação do homem e a vida no espírito. Homem, e sua origem e seu objetivo. Neste título de poucas palavras estão envolvidas uma infinidade de questões que são da responsabilidade de diversas ciências. Cada um fornecerá respostas em um nível de compreensão mais ou menos completo, dependendo dos objetivos que você busca e do método que utiliza. A resposta final é aquela que foi revelada por Deus. É ensinado desde o primeiro capítulo do Gênesis, e o Catecismo da Igreja o expressa no primeiro parágrafo. Deus, infinitamente perfeito e abençoado em si mesmo, num plano de pura bondade criou livremente o homem para participar de sua vida abençoada. Há 2 questões que este texto aborda. Por que o homem existe? Por um plano de pura bondade de Deus, isto é,
como fruto do amor de Deus que quer comunicar livremente a sua bondade às criaturas. O homem é convidado a dialogar com Deus desde o seu nascimento, pois não existe senão porque, criado por Deus por amor, é sempre preservado por amor. Por que existe? Para participar na sua vida abençoada. O homem é chamado a uma plenitude de vida que ultrapassa as dimensões da sua existência terrena, pois consiste na participação na própria vida de Deus. Ou seja, familiar com Deus, alguém capaz de entrar em diálogo com Ele, para conhecê-lo e amá-lo. Uma terceira verdade, consequência das anteriores, explica o modo de ser do homem, e Deus o criou à sua imagem e semelhança. Só assim você poderá conhecer e amar a Deus e participar da vida divina. A imagem e semelhança de Deus refere-se à pessoa humana como um todo, como o ser que é corporal e espiritual. A alma é o princípio espiritual do homem. Não é redutível ao corpo, nem a atividade espiritual é redutível à atividade somática. Pode subsistir, e de facto subsiste após a morte, sem o corpo, porque, sendo espiritual, não depende intrinsecamente dele. A corporalidade, por sua vez, só é possível através da alma, sem ele não há corpo, mas cadáver. Ao mesmo tempo, a alma se refere ao corpo. O homem é uma unidade substancial. Mas sem dúvida é através da alma e dos atos espirituais que esta semelhança é alcançada principalmente. Isto é, pelo que pode ser chamado de a vida do espírito. A vida do espírito. A distinção entre atos humanos e atos humanos é clássica na teologia moral. Os atos do homem são todas as suas funções fisiológicas, andar, respirar, etc., funções sensitivas, audir, sentir dor, etc., e todos os atos realizados inconscientemente, bem como reações involuntárias. Os atos humanos são aqueles que decorrem da avaliação da inteligência e da decisão do força de vontade. Portanto, eles são gratuitos. A responsabilidade pessoal deriva dos atos humanos, e através deles o chamado de Deus é alcançado, ou rejeitado. A vida do espírito é precisamente o que os atos humanos moldam. A mentalidade pragmática muito difundida na sociedade atual, que tende a valorizar tudo o que é tangível, experimenta uma clara dificuldade em compreender o que é essa vida. As questões vitais consideradas reais são a saúde, o trabalho, a economia, a habitação, a alimentação, etc. E os do espírito podem ser vistos como algo etéreo, que pertence ao reino interno da consciência pessoal. Ali estão contidas questões religiosas, convicções morais, preferências estéticas, gostos, etc. Não é difícil perceber quão deficiente é tal perspectiva. Todo o desenvolvimento tecnológico atual tem uma origem, e a inteligência do homem. E na própria inteligência humana está o poder de penetrar cada vez mais no conhecimento da natureza que se reflete nas ciências experimentais. A linguagem, que é uma manifestação inequivocamente humana, tem as suas raízes na inteligência. E é a mesma inteligência que projeta um sistema jurídico da sociedade. Ou aquele que cria arte, etc. E aquele que faz as perguntas fundamentais sobre a origem e o destino do homem, o sentido da vida, o bem e o mal, é Deus. A vida intelectual humana é precisamente a instância mais intensa, poderosa e elevada da pessoa. Não se pode dizer que quem não a exerce segundo as suas capacidades adquiriu a sua plenitude humana. E o mesmo deve ser dito da liberdade e do amor. Quando uma pessoa realiza um ato de amor comprometido, ela orienta sua vida por um determinado caminho, totalmente diferente daquele que teria seguido se não o tivesse feito. A biografia daqueles que se entregaram a Deus, seguindo seu chamado, ou seja, movidos pela fé e pelo amor, é um exemplo muito eloquente. A razão de tudo o que fazem, dos seus esforços e lutas é um amor fielmente renovado. Ou seja, uma decisão madura, típica da vida do espírito. Quem se casa o faz por livre decisão pessoal, por amor. E isso, ato espiritual, produzirá uma mudança em suas vidas e será a origem de outras vidas humanas. Um ato interno de ressentimento ou ódio contra outra pessoa pode não ser perceptível, mas condiciona facilmente o comportamento e tem manifestações negativas. Qualquer virtude, intelectual ou moral, não pode ser aprendida diretamente,
como se fosse um objeto material. Mas quando alguém o possui, isso é percebido, porque com a vida o torna real. Não é possível ver dentro do coração de uma pessoa para saber se ela possui, por exemplo, a virtude da alegria. Mas se você tiver, isso se manifestará. Da mesma forma, sabemos o que é a paz vivendo numa sociedade ou numa família composta por pessoas que a possuem. A vida do espírito, em suma, é a dimensão especificamente humana, porque dimensão rege tudo no processo unitário que é a vida do homem. Conhecer, amar, doar-se gratuitamente a Deus ao serviço dos outros, fazer da própria vida um dom sincero de si mesmo é a vocação de cada pessoa, para a qual deve dirigir as suas melhores energias sob a orientação da razão iluminada pela fé e movida pelo amor. Estas noções, mal notadas, permitir-nos compreender melhor a graça, como veremos em breve. Graça é a vida de Deus que nos foi dada. Graça é vida, porque Deus é vida. O homem no paraíso. O primeiro homem não foi apenas criado bom, mas num estado de santidade e justiça originais. Esta graça da santidade original foi uma participação na vida divina. O dom da vida divina, inesperada e imerecidamente, ilumina, eleva e assume a vida pessoal. A partir desse momento, a vida humana está destinada a atingir a sua plena realização na eternidade, participando da mesma vida de Deus. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem foram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não deveria morrer e nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado a justiça original. Este fortalecimento de todas as dimensões da vida humana é geralmente expresso com a categoria de dons sobrenaturais. O Catecismo da Igreja prefere apresentá-lo com a expressão a irradiação da graça, para sublinhar que estes dons não são entidades estranhas que aparecem na vida da alma, mas fluem da comunhão de vida entre o homem e Deus. Mas a realidade expressa é a mesma, que imortalidade, poder não morrer, imunidade ao sofrimento, integridade, livre da tríplice concupiscência dos prazeres dos sentidos, do desejo dos bens terrenos e da afirmação de si contrária à razão, e conhecimentos necessários para exercer o domínio sobre o mundo que Deus lhe confiou, ciência infundida. O homem rejeita o projeto de Deus. Infelizmente, o magnífico projeto de Deus é obscurecido pelo surgimento do pecado na história. Com o pecado, o homem rebela-se contra o Criador, acabando por idolatrar as criaturas, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Adão e Eva, já divinizados pela graça e destinados à plena divinização da glória, eles queriam ser como Deus, mas desobedecendo a Deus, à frente de Deus e sem Ele. A sua desobediência, pecado original, tem consequências desastrosas. Perdem a sua santidade original e a sua radiação na sua própria natureza, perdem a sua integridade, a sua harmonia interior, entre si e com o mundo, eles estão sujeitos à morte. A natureza humana está ferida e inclinada ao mal e ao erro, enfraquecida para empreender o bem e afetada pela concupiscência. É nesta condição, e privada da santidade original, que cada pessoa passa a existir. Este é o pecado original originário, com o qual todos nascemos, é contratado, não comprometido, é um estado, não um ato. Após a queda, o homem não conseguiu recuperar sozinho a santidade perdida. E não só isso, como sua natureza havia sido ferida, ele não conseguia cumprir plena e sempre a ordem moral natural. Mas Deus não o abandonou. Já no mesmo episódio narrado em Gênesis, ele anuncia misteriosamente a promessa de salvação. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, é que, pela sua obediência até a morte na cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. As boas novas. Chegada a plenitude dos tempos, escreve São Paulo, Deus enviou o seu Filho, para que, nascendo de mulher, perante a lei, resgataríamos a todos e receberíamos a filiação divina adotiva. O Filho de Deus encarnou-se para nos salvar, reconciliando-nos com Deus Pai, para tornar-nos participantes da natureza divina e ser nosso modelo de santidade. Nos tratados teológicos que tratam da criação, do mistério de Cristo e da redenção,
todas as riquezas que eles contêm são estudadas cuidadosamente, a partir da revelação deles. Aqui estamos interessados em reter o seguinte: toda a graça vem de Cristo. Ele obteve isso para nós na cruz para o homem histórico, portanto, viver na graça, na santidade, viver em Cristo são a mesma realidade. A vida cristã nasce e se desenvolve na Igreja. A Igreja é a continuação da presença de Cristo ao longo dos séculos. E na Igreja o homem é gerado para a vida da graça pelo batismo. É fortalecido pela confirmação. Ele é curado pela penitência e alimenta a sua alma com o mesmo corpo de Cristo na Eucaristia. Aqueles que, sem culpa própria, não conhecem a Igreja nem a Cristo, Deus não deixa de conceder-lhes as graças necessárias da forma que só Ele conhece. O batismo, dando vida à graça de Cristo, apaga o pecado original e devolve o homem a Deus, mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, persistem no homem e chamam-no ao combate espiritual. Especificamente, esse enfraquecimento manifesta-se nas chamadas feridas da natureza. Ignorância, dificuldade em saber a verdade e facilidade em errar em julgamentos. Manifesta-se também na propensão a esconder a verdade que compromete e exige adesão. Inclina-se para um espírito crítico e alto, suficiência intelectual. Malícia, inclinação da vontade para o mal, tendência ao egoísmo, resistência à ação por amor a Deus e aos outros. Fraqueza, diante do esforço exigido pela conduta correta. Geralmente aumenta imaginativamente as dificuldades e os dissuade de empreendê-las. Concupiscência, desejo desordenado de prazer. Exagera a atratividade dos prazeres e obscurece a inteligência, que deixa de compreender a ordem em que deve observá-los e os coloca em primeiro lugar, e a vontade também se inclina para eles de maneira desordenada. Conclusão. A situação do filho mais novo, que contemplamos no início da parábola do filho pródigo, é portanto a do homem redimido até ao fim dos tempos. Um homem que se tornou filho de Deus, mas que ao mesmo tempo guarda em si as feridas do pecado original. Por isso, a vida da graça será um combate, o homem terá que lutar, haverá derrotas, mas Deus sempre tomará a iniciativa de lhe conceder novamente a sua graça. Capítulo 2. A justificação. O Catecismo da Igreja começa assim a sua exposição, e a graça do Espírito Santo tem o poder de nos santificar, isto é, de nos lavar dos nossos pecados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e através do batismo. Na Sagrada Escritura, a palavra justiça, a da qual deriva a justificação, aparece muitas vezes, e no seu significado mais profundo, tem uma estreita relação com a santidade, a salvação. A justificação é uma ação salvadora de Deus e uma mudança que Deus realiza no homem, que começa com o perdão dos pecados e culmina com a santificação, ou comunicação da justiça de Deus. Compreender esta mudança exige assumir, antes de mais nada, o estado inicial. Ou seja, a condição do homem que se distanciou voluntariamente de Deus, pecado pessoal, e, portanto, carece da vida da graça divina, vive em pecado. Natureza do pecado. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. As primeiras palavras do filho mais novo introduzem de forma abrupta e clara a realidade do pecado e sugerir suas razões e causas. Inicialmente, o filho que mora na casa do pai usufrui de todos os bens do familiaridade com Deus. Participe de sua vida íntima, de sua felicidade e alegria. Não falta nada. Porém, a certa altura ele começa a sentir falta de alguma coisa. Em última análise, é o desejo de ocupar o lugar do pai e desfrutar do poder de estabelecer a ordem da sua vida e estabelecer os valores que a regem. A princípio, talvez, seja apenas uma divagação da mente. Torna-se então uma possibilidade que progressivamente ganha força no seu coração, ao mesmo tempo que o seu amor pelo Pai esfria. O conhecimento prazeroso dos mistérios de Deus torna-se mais obscuro, enquanto outros bens adquirem cada vez mais brilho, e a disposição desimpedida da parte da propriedade que lhe corresponde, e a sucessão de gozos hedonistas com que se desenha o futuro em sua imaginação. Chega um momento em que a inteligência é convencida por estes novos bens,
para os quais o coração se inclina, dada a perda de atratividade da vida na casa do Pai, e a decisão voluntária acaba por se concretizar, infelizmente. O conjunto de razões que influenciam pode ser complexo ou bastante simples, você pode passar por um longo período de hesitação ou decidir num instante. Seja como for, há um momento em que a liberdade se curva diante do objeto que uma inteligência mal direcionada apresenta como o mais desejável. Vê-se claramente como o pecado é um abandono de Deus motivado pela preferência desordenada por algo, aversio a Deus e conversio a de criaturas. Não é uma ação neutra e asséptica pelo simples fato de que, na intenção, não vai ofender diretamente a Deus. É sempre uma falta de amor verdadeiro a Deus devido a um apego perverso a certos bens temporais. O Catecismo da Igreja destaca a sua maldade num parágrafo muito completo. O pecado se levanta contra o amor que Deus tem por nós e separa dele o nosso coração. Como o primeiro pecado, é uma desobediência, uma rebelião contra Deus devido ao desejo de tornar-se como deuses. O pecado é, portanto, amor de si mesmo com desprezo de Deus. Mas, além disso, o pecado é uma ofensa à razão, à verdade e à consciência recta, e porque surge da parte mais íntima da pessoa, deixa-a numa falsa situação vital. Às vezes não é fácil perceber isto, quando alguém faz da sua própria consciência a fonte originária do que é bom ou mal, de acordo com o seu próprio sistema de valores, pode ver o pecado como um simples rótulo que é colocado na sua ação a partir de outra perspectiva. Perspectiva, neste caso, a doutrina do Evangelho. E, consequentemente, a realidade do pecado provavelmente passará despercebida. A vocação do homem à vida no espírito, como criatura à imagem e semelhança de Deus, é violada por uma má escolha, e o pecado destrói a semelhança com Deus no ponto mais alto do mistério, intimidade com as três pessoas divinas, e obscurece a imagem. Nem era permitido ao filho dissipador comer as alfarrobas que os porcos comiam. As razões pelas quais alguém faz esta má escolha são várias. Em última análise, reduzem-se a três: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que, como vimos no capítulo anterior, ainda estão presentes no homem redimido. O diabo os usa para incitar o homem a se separar de Deus. Mas a causa está apenas na livre decisão pessoal. Só o consentimento deliberado, com plena advertência, num acto cujo assunto é grave, é pecado mortal, se estas três condições forem satisfeitas, venial, se faltar alguma. Consequências: depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Ele foi e começou a servir um homem daquela região, que o mandou para suas terras para criar porcos, queria saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes deu. A verdadeira face do pecado logo aparece. A satisfação que promete é efêmera e limitada. Naquela região, longe de Deus, os bens são relativos e acabam. O coração humano, feito para Deus, começa a ter necessidade porque nada pode satisfazê-lo, a não ser o que vem dele. E aquele que se recusou a servir o seu pai tem que ir servir um proprietário estrangeiro que lhe impõe condições ignominiosas. É a escravidão do pecado. O homem escorregou e agora não consegue sair com suas próprias forças. Ele ficou sem recursos. Existe apenas a possibilidade de que alguém mais poderoso que seu atual senhor intervenha e o resgate. Isto é o que o Pai vai fazer: com o seu amor misericordioso vai ao encontro do homem pecador e começa a obra da sua justificação. Jesus revelou claramente que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Autor da justificativa. A justificação é obra de Deus, comum às três pessoas divinas. Realiza-se segundo uma ordem, que manifesta a estrutura trinitária da graça, e pode exprimir-se de vários modos. Assim, no Catecismo podemos ler: a justificação é a mais excelente obra do amor de Deus, manifestada em Cristo Jesus e concedida pelo Espírito Santo. Outra forma de dizer isso, que expressa o mesmo arranjo ternário, é a seguinte: Jesus Cristo mereceu para nós a justificação através da sua paixão. O Espírito Santo nos concede o poder de participar da paixão e da ressurreição, começando pelo batismo, que nos torna membros do corpo de Cristo. Sendo enxertados em Cristo, somos filhos do Pai.
Na Sagrada Escritura, e consequentemente, na teologia, encontram-se outras expressões que, por exemplo, mencionam-se a graça do Espírito Santo, a graça de Cristo, a graça que nos torna filhos de Deus, etc. Não são tipos diferentes de graça, mas sim formas diferentes de se referir à mesma realidade. A abundância de expressões é consequência da profundidade insondável do mistério da Deus e a limitação do pensamento e da linguagem humanos. Itinerário de justificação. Em resumo, aquele delineado no regresso do filho pródigo. Passa por algumas etapas expressas conceitualmente no Catecismo da Igreja em um parágrafo muito denso. Vamos apresentar os dois textos correlativamente para ver mais claramente. Repensando, disse consigo: quantos trabalhadores contratados pelo meu pai têm pão de sobra enquanto eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus empregados. E levantando-se dirigiu-se para a casa do pai. A mudança interna que começou a ocorrer no filho se resume assim: e movido por graça, o homem volta-se para Deus e afasta-se do pecado. O reconhecimento do pecado diante do pai encontra o perdão, e estando ele ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo ao seu encontro, atirou-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. E o filho acolhe do alto o perdão e a justiça, e a justificação implica, portanto, o perdão dos pecados. Mas o pai disse aos seus servos: e depressa. Pegue o melhor terno e vista-o, coloque um anel na mão e sandálias nos pés, traga o bezerro cevado e mate-o, e celebremos com um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a comemorar. O itinerário da justificação termina na santificação e renovação do homem interior. Estudemos agora separadamente as etapas deste itinerário. Necessidade prévia de graça. Da infeliz situação em que caiu, o filho reconsidera, recupera o juízo, começa a lembrar de tudo o que perdeu, ao contrário do que tem agora, desperta nele a saudade dos bens da casa paterna e, sobretudo, de voltar a viver como filho em a casa dele. O processo interno da mente e do coração está agora invertido ao da queda. A inteligência percebe com clareza crescente onde está o seu verdadeiro bem e o erro e a maldade do pecado que cometeu, e finalmente ocorre a decisão voluntária, de levanta-se, deixa tudo o que representa a vida de pecado, o arrependimento, e põe-se a caminho de Deus para obter o perdão. É uma reflexão pessoal perfeitamente ponderada e uma decisão firme. Pode parecer que ambos surgem apenas da iniciativa pessoal da criança. Pois bem, sem a graça prévia de Deus, ninguém pode dar os primeiros passos que levam à conversão. Se alguém disser isso, sem a inspiração preveniente do Espírito e sem a ajuda, um homem pode acreditar, esperar e amar ou arrepender-se conforme for conveniente para que a graça da justificação lhe seja conferida, seja anátema. Trata-se da graça atual, que ilumina o entendimento com a luz da fé e atrai a vontade de se unir novamente a Deus, quebrando o afeto pelo pecado. A ação real da graça precede não apenas o ato de fé, amor ou arrependimento, mas também a preparação do homem para receber a graça. A precedência absoluta da graça sobre toda a iniciativa humana é um tema difícil, porque toca o cerne do mistério da comunicação de Deus ao homem e da resposta da liberdade humana. Mas o magistério da Igreja afirma muito claramente, porque foi assim que Deus o revelou na Sagrada Escritura. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, ele dá muitos frutos porque sem mim nada podeis. São Paulo expressa a mesma ideia com outras palavras: não é que sejamos capazes de pensar alguma coisa como sendo de nós mesmos, porque toda a nossa suficiência vem de Deus. Não poderíamos sequer rezar uma exclamação sem a intervenção da graça, que ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão no Espírito Santo. A correta compreensão desta doutrina deveria impedir-nos de cair em extremos igualmente errôneos, e atribuir demasiado à iniciativa humana ou pensar que a graça torna supérflua a função do homem. Por esta razão, uma breve referência histórica a alguns erros doutrinários ajudará a esclarecer mais claramente o essencial. Alguns erros históricos. Pelágio, um monge inglês, difundiu a sua visão pessoal da vida cristã no início do século V. Ele pensava que a natureza humana não tinha sido prejudicada pelo pecado original, este consistia apenas no mau exemplo de Adão e Eva.
Portanto, o homem manteve intactas as suas forças morais, e só com elas poderia fazer o bem, evitar o mal, converter-se e salvar-se. O pecado, para Pelágio, nada mais é do que uma simples desordem moral que o homem pode equilibrar com a sua própria decisão livre. Este poder está na natureza humana e, certamente, deve ser atribuído a Deus como seu Criador. Mas é aí que termina o papel de Deus. Querer e fazer o bem são tarefa apenas do homem. Somente o seu exemplo nos beneficiou de Cristo, não é mais necessário. A graça é apenas a exemplaridade externa que sua vida tem para nós e que nos ajuda a fazer o bem, mas não é essencial. Várias declarações do magistério da Igreja foram dirigidas contra o pelagianismo. Uma primeira consequência desta doutrina é o enfraquecimento, e perda, do sentido do pecado, que a noção de ofensa a Deus dá lugar a de erro ou engano, e muitas vezes a própria noção de pecado acaba por desaparecer. A segunda, ligada à anterior, é o obscurecimento da fé e do sentido de Deus. Assim, a vida cristã consiste essencialmente nas boas ações do homem. Outro erro nesse sentido, mas mais moderado, é o semi-pelagianismo. Afirma a necessidade da graça, mas também que o homem pode dar o primeiro passo para a conversão sem graça prévia. Ou seja, o homem pode querer converter-se por iniciativa própria, sem a graça divina, embora mais tarde, para se converter de facto, precise da ajuda de Deus. O Graus Concílio de Orange, ano, exclui esta doutrina. Mais tarde, São Tomás resumiria o essencial da seguinte forma: qualquer preparação que possa haver no homem vem da ajuda de Deus que move a alma para o bem. Ao examinar a doutrina católica sobre este ponto, vale a pena perguntar: não é demais fazer com que até o primeiro passo que o homem dá dependa de Deus? Não seria mais congruente com a dignidade do homem se dependesse dele aquele começo sobre o qual virá mais tarde a graça de Deus? A resposta negativa do magistério não é arbitrária. Com efeito, se o primeiro passo em direção a Deus dependia da vontade autônoma do homem, sem a graça preparatória, não se vê por que ele não poderia continuar a dar os próximos passos no caminho da salvação sem a ajuda da graça. Com o que cairíamos no erro anterior, a salvação é uma tarefa humana que Deus corrobora. No outro extremo das abordagens deficientes da graça está a doutrina de Lutero. Para ele, a natureza humana foi corrompida desde o primeiro pecado, então todas as suas ações foram más. A justificação, segundo Lutero, é apenas uma decisão divina de considerar justo aquele que foi e continua sendo pecador. Portanto, a possibilidade de uma graça sobrenatural que levasse o homem a agir bem não tinha lugar em seus pensamentos. Se algo de bom acontece, é Deus quem o faz através do pecador e isso deve ser atribuído a ele. As diferentes posições históricas que examinamos podem ser ilustradas com um exemplo. Suponhamos que um homem caia numa vala e fique ferido no fundo. Para sair de lá, alguém precisa dar uma mão. No nosso caso é Deus quem estende a mão para nos resgatar. Podemos imaginar várias possibilidades. Deus, de facto, estende a sua mão. Mas aí termina a sua iniciativa, não faz mais nada. O homem decide por si mesmo segurar a mão e tem força para isso. Esta seria a posição pelagiana. O homem quer pegar na mão que Deus lhe estende e inicia o movimento. Ao vê-lo, Deus estende ainda mais o braço e o levanta. Esta seria a posição semi-pelagiana. O homem ficou completamente incapacitado no fundo do buraco, ele não pode fazer nada, e é Deus quem deve fazer tudo. É a tese luterana. Deus não só estende a mão, mas também dá força para que o homem possa agarrá-la. Esta é a verdadeira doutrina, e a iniciativa divina na obra da graça impede, prepara e provoca a livre resposta do homem. O homem se volta para Deus. A ação preparatória da graça não só não limita a liberdade do homem, mas também desafia-a a perceber-se além das suas próprias forças, permitindo-lhe fazê-lo. Os erros históricos relativos ao mistério da graça e da liberdade são, em parte, consequência de o centrarmos nele como uma distribuição de poderes entre dois atores que participam no mesmo nível, e o que é concedido a um é em detrimento do outro. Nem seria correto apresentá-la como duas forças que se justapõem. A justificativa é tudo obra de Deus.
E o homem é totalmente responsável pela sua justificação. Nela se unem Deus e o homem, mas em níveis diferentes, e Deus, como Deus criador e fim do homem, como criatura. Deus atrai o homem de acordo com a maneira pela qual o homem pode ser atraído, que é através de sua inteligência e livre-arbítrio. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Da parte do homem exprime-se no assentimento da fé à palavra de Deus que o convida à conversão, e na cooperação da caridade ao impulso do Espírito Santo que o previne e protege. Movido pela graça, o homem deve controlar-se completamente, tomar-se, por assim dizer, pela mão e dar-se outra direção. Ele tem que mudar o rumo de sua vida, e tal atividade atinge as próprias raízes do pensamento e da vontade. Santo Agostinho chamava isso de aversão ao mundo e conversão a Deus. Este processo íntimo pode ocorrer num instante ou durar muito tempo, dependendo da iniciativa divina e da resistência do homem à graça. A história da parábola, em todo caso, apresenta a resposta afirmativa do Filho à graça, que ele rompe com o pecado e se levanta para receber o perdão de Deus. Para aqueles que são membros da Igreja, o arrependimento, fruto do amor a Deus acima de todas as coisas, inclui o propósito de confessar os pecados no sacramento e obter o perdão até dos pecados mortais. É a contrição perfeita. Não seria se faltasse esse propósito. Perdão. Deus é aquele que, acima de tudo, foi ofendido pelo pecado. Só Ele pode perdoá-lo. O Filho vai ao encontro do Pai consciente desta realidade, ninguém pode se perdoar. Ele mesmo nem pode ditar as condições para obtê-lo. Da mesma forma, ele se reconhece indigno de ser chamado novamente de filho e confia na misericórdia do Pai. Por sua vez, a atitude do Pai também já não é passiva. Deus nos espera, comentou São José Maria Escrivá, como o pai da parábola, braços estendidos, mesmo que não mereçamos. Nossa dívida não importa. Como no caso do filho pródigo, basta abrir o coração, desejar a casa do Pai, maravilhar-se e alegrar-se com o dom que Deus nos dá de poder chamar-nos e ser, apesar de tanta falta de correspondência da nossa parte, verdadeiramente seus filhos. A melhor maneira de compreender isto é olhar para Jesus Cristo, que cumpre a vontade do seu Pai. A busca do pecador, o seu desejo incansável de convertê-lo, a sua constante oferta de perdão, são atitudes constantes no coração de Cristo. Finalmente, qual é o alcance do perdão? Simplificando, o pecado é apagado, destruído. Os gestos e as palavras do Pai expressam que para ele já não existe o filho que estava morto, mas sim aquele que ressuscitou. O homem está livre de seu passado. Lutero afirmou que a única coisa que aconteceu foi que Deus não levou isso em conta, cobriu-o com o manto dos méritos de Cristo que escondia a inalterada condição pecaminosa. Esta tese foi objeto de estudo e reprovação do magistério no Concílio de Trento. A atitude de Cristo, ao associar algumas curas ao perdão dos pecados, exprime sem dúvida o alcance vivificante do perdão. Basta olhar para a cura do paralítico narrada por São Marcos, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra. Dirige-se ao paralítico: eu vos digo, levantai-vos, pegue seu tapete e vá para sua casa. E ele se levantou e, pegando imediatamente sua esteira, saiu na presença de todos, para que todos ficassem maravilhados e dessem glória a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Santificação e renovação interior. A santificação e a renovação do homem interior estão ligadas ao perdão dos pecados. São dois aspectos da mesma ação de Deus que ocorre ao mesmo tempo. A precedência de um sobre o outro na exposição é, fundamentalmente, de natureza conceitual, e a análise sucessiva de aspectos que na realidade ocorrem em conjunto facilita uma melhor compreensão. Mas não há momento em que os pecados sejam perdoados sem santificação, nem santificação sem perdão dos pecados. A santificação envolve uma mudança de assunto, você recebe algo que não tinha antes. Nada menos que uma nova vida, o filho estava morto e voltou à vida. São Paulo desenvolverá esta ideia quando falar da necessidade de despojar-se do velho homem que corrompe e revestir-se do novo homem, criado por Deus segundo a verdadeira santidade. A natureza desta misteriosa santificação, que implica a comunicação da vida de Deus nas profundezas da alma,
pode ser vista refletida nas imagens que o próprio Cristo usa na parábola, após a recepção do Filho pelo Pai. Breve. Pegue o melhor terno e vista-o. A vestimenta simboliza a graça santificadora que se difunde no homem justificado. Não é uma simples cobertura externa do corpo, mas uma transformação de todo o ser, que reflete a santidade de Deus. A imagem do vestido aparece em outros lugares da Sagrada Escritura com este conotação. Basta lembrar 2. A parábola dos convidados do casamento e a repreensão do rei àquele que entrou sem terno de casamento. A carta de São Paulo aos Gálatas, na qual esta vestimenta já tem nome próprio, quem foi batizado em Cristo foi revestido a de Cristo. Coloque um anel nele. É o anel, o selo, do Filho. Significa que no momento de nos infundir a graça, Deus nos torna seus filhos, ela nos leva a uma nova vida na qual participamos da filiação divina do próprio Cristo. A revelação da vocação à filiação divina perpassa o Novo Testamento. Citaremos apenas um parágrafo da primeira carta de São João, e vede que amor o Pai nos mostrou, que somos chamados filhos de Deus, e somos. Queridos, agora somos filhos de Deus. E porque é filho, o homem justificado também é herdeiro. Ele tem direito aos seus bens e todos os dons necessários à santificação nesta vida e na vida eterna, participação face a face na vida do Deus triuno. Essa familiaridade com Deus do Filho que mora em sua casa e participa de todos os seus bens se expressa no banquete, trazei o bezerro cevado e matai-o, e vamos celebrá-lo com um banquete. Coloque sandálias nos pés. Eles são os meios que permitirão que você siga em frente como um filho na nova vida da graça. Essas sandálias podem simbolizar as virtudes infundidas, com a justificação a fé se espalha em nossos corações, a esperança e a caridade, e a obediência à vontade divina nos são concedidas. Os dons do Espírito Santo e outras graças, graças sacramentais, graças de estado e carismas. Conclusão. Vimos o jovem filho, imagem do homem de todos os tempos, redimido e em posse inicial dos tesouros da vida sobrenatural. Temos assistido ao processo de deterioração e posterior perda daquela vida, com o abandono de casa e partindo para um país distante. E, finalmente, podemos acompanhar o processo de justificação, fruto do amor de Deus que toma a iniciativa e sai ao encontro do homem. O homem responde com o assentimento da fé, que o convida à conversão, e com o amor que move a vontade de se unir novamente a Deus e de se afastar do pecado. E sem deixar de ser atraído por Deus, procura e obtém o perdão, que traz consigo a santificação e a renovação interior. Toda justificação é um dom gratuito de Deus. Mas neste presente podemos distinguir claramente a ação amorosa divina que está na origem e no curso da justificação, são as graças atuais. A participação estável da vida divina, e a graça santificante, ou também a graça habitual, e com ela as virtudes e dons infundidos do Espírito Santo. Agora devemos estudar a vida da graça, parando primeiro na graça santificadora e depois na graça real, que ainda está ativamente presente no progresso da santificação. Capítulo 3. A vida da graça. Vimos no capítulo anterior que a justificação é obra da graça de Deus. E avançamos que a graça é uma participação na vida de Deus. Esta é uma novidade tão radical que não é exagero descrevê-la como um novo nascimento, a origem de uma nova criatura, porque sem deixar de ser a mesma pessoa humana, passa a viver numa ordem que completamente excede suas capacidades naturais. Podemos separar, para melhor compreensão, duas questões, e a em que consiste isso? Novo nascimento, b. Que mudança ocorre na pessoa que a nasce para a graça? A resposta à primeira é e participar na vida de Deus, e a segunda, e a mudança que a pessoa experimenta com a graça é uma verdadeira divinização. Graça como participação na vida de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um judeu influente. Ele veio até ele à noite e disse, Rabi, sabemos que você veio de Deus como professor, pois ninguém pode fazer as maravilhas que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo que, se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu-lhe, como pode um homem nascer sendo velho?
Ele pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se uma pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A conversa noturna de Jesus com Nicodemos começa com a pergunta de Nicodemos a Jesus. Tanto a pergunta quanto a resposta do Senhor sugerem que Nicodemos teve uma ideia excelente do Mestre, mas muito curta, alguém que vem de Deus, possivelmente outro profeta na linha dos anteriores, embora de uma santidade completamente única. E ele quer conhecê-lo e ouvir dele a sua doutrina. Jesus não começa a abordar nenhum dos temas que Nicodemos talvez esperasse, começa revelando uma verdade surpreendente: o que ele vai nos trazer envolve uma vida nova, requer um novo nascimento. Não são abordagens doutrinárias mais atraentes ou conduta moral mais elevada. É infinitamente mais. A vida nova que Jesus menciona é viver em casa, na família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não como um estranho, mas como um filho que pode chamar adequadamente a Deus de Pai. Graça é vida. A graça é precisamente aquela vida nova que Deus nos proporciona, cujas características essenciais podemos resumir nas seguintes palavras do Catecismo: e a graça é participação na vida de Deus. Apresenta-nos a intimidade da vida trinitária. Grace supõe um nascimento. A introdução na vida divina não ocorre como um termo de progresso espiritual que o homem possa realizar com seu conhecimento e vontade, com suas próprias forças. Depende inteiramente da livre iniciativa de Deus, porque só Ele pode revelar-se e doar-se. A partir daqui vários podem ser extraídos. Sequências. Deus é o autor da graça e o homem é quem a recebe. A passagem de não posse para posse e, portanto, é dado um começo na posse da vida. A vida que começa é de natureza semelhante à do seu autor. Estas três características mostram que o que acontece quando recebemos a graça é verdadeiramente um nascimento, o nascimento de um filho, e a vida da graça consiste em ser gerado por Deus e participar na plenitude do seu amor, e a todos os que receberam deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceu do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do homem, mas nasceu de Deus. Quem nasce de Deus começa uma vida nova. Todo ser vivo possui um princípio vital que é a alma. A questão que agora se coloca é: qual é o princípio vital, a alma, a daquele que vive na graça? A resposta é dada por um breve texto de São Tomás: o próprio Deus é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. Estas palavras permitem estabelecer uma analogia, com a devida precisão, comparando a vida sensível vida intelectiva com a vida intelectual vida de graça. Um ser vivo capaz de conhecimento sensato, mas desprovido de razão, tem um princípio vital. Alma, pela qual desenvolve um tipo de vida completamente imerso na esfera do sensível. Ele só conhece e se move em busca daquilo que pode captar por meio dos sentidos. A partir deles é impossível realizar o menor ato de vida espiritual, pois a diferença entre os dois graus de vida é intransponível. O homem também possui faculdades sensíveis. Mas ele também tem faculdades espirituais, compreensão, vontade, porque a sua alma é espiritual. E a alma é um princípio vital que integra e rege tudo o que é vida no homem, e através dela o homem cresce, se desenvolve, se move, sente, acima de tudo, conhece e ama. O conhecimento e o amor são justamente as instâncias supremas que norteiam a vida de cada pessoa. Bem, então, a graça é um novo princípio vital a que integra toda a atividade espiritual do homem num grau de vida que excede infinitamente o anterior. E consiste na participação na vida de Deus. O limite desta analogia é o seguinte: a alma não pode ser perdida, é um princípio substancial no homem, sem ela não há vida. Mas a graça pode ser perdida enquanto a pessoa permanece. A graça não é um princípio substancial no homem. A ligação entre graça e vida. Depois das considerações anteriores, a ligação entre graça e vida aparece claramente. A graça é um modo de vida. É necessário ter esse conceito em mente para entender melhor o que é a graça. Caso contrário, expressões como a viver na graça podem significar muito pouco, normalmente, por meio de negação, e viver na graça não é estar em pecado mortal. E não viver na graça, estando em pecado.
Quem morre nesse estado fica excluído da bem-aventurança eterna. Obviamente isso é verdade. Mas seguiríamos as portas do mistério. E mais cedo ou mais tarde corre-se o risco de relegá-lo a um canto, como algo que tem pouco significado na vida cotidiana. De fato, podemos imaginar duas pessoas, colegas de trabalho, que realizam seu trabalho com responsabilidade e honestidade e cuidam de sua família. Afasta-se de Deus, não vive alguns aspectos importantes da moralidade ou dos sacramentos, mas não transcende externamente. O outro vive na graça. Para um observador externo, suas vidas são muito parecidas e cheias de valores. Não distingue se um deles não está na graça. A única diferença perceptível de fora é geralmente alguma prática de piedade e participação em alguns sacramentos. Então, por que algo que parece relegado ao domínio subjetivo da consciência pessoal é tão importante? O ponto principal não é descobrir uma lista de ações específicas que levam a viver na graça, que são acrescentadas às da existência comum. Isso é algo completamente diferente. É toda a vida humana que é informada pela vida de Deus porque é o homem, em estado de graça, é divinizado, isto é, verdadeiramente imerso em Deus, introduzido a participar da vida divina, essa é a essência e a novidade radical da nova criação, da ordem sobrenatural. A vida eterna é a própria vida de Deus e ao mesmo tempo a vida dos filhos de Deus. Um novo espanto e uma gratidão sem limites tomam necessariamente conta do crente diante desta verdade inesperada e inefável que nos vem de Deus em Cristo. Vida de Deus e ao mesmo tempo vida dos filhos de Deus. Se Deus é amor, e cria com sabedoria e perfeição, cuida de cada pessoa, sai ao seu encontro incansavelmente, e a vida da pessoa na graça será descrita, de forma análoga, por estas mesmas notas, que ele viverá por amor a Deus, trabalhará com a maior perfeição possível, cuidará das coisas de seus irmãos, estará interessado em que eles conheçam a Deus e tentará semear a alegria de um filho de Deus ao seu redor. Numa palavra, a vida de Deus derrama-se na vida do Espírito a do homem, que adquire assim uma dimensão divina. Graça como divinização ou deificação da alma. O homem na graça experimenta uma verdadeira mudança e diviniza-se, segundo a feliz expressão de São Josemaria, ou o que é o mesmo, deificado. Essa mudança é feita sem forçar sua natureza ou destruir seu status de criatura singular. A perfeitíssima vida de Deus, em sua intimidade familiar, amor e sabedoria, está presente de forma estável na pessoa, tornando-se também o princípio vital de suas ações na ordem sobrenatural. Desta forma, a pessoa na graça é elevada e capacitada para amar a Deus e ao próximo, trabalhar, conviver, etc. de uma forma que ultrapassa a medida da razão estrita ou da força de vontade. Esta divinização, convém sublinhar, é um dom de Deus, não é o resultado de uma exibição das possibilidades humanas elevadas ao seu máximo poder. Nem é uma dissolução do humano no divino, no estilo de alguns místicos orientais e abordagens panteístas. Nem sequer pode ser visto como algo que se assemelha a uma alienação à da pessoa, que ela renuncia a algo de si mesma em benefício de Deus. Para ilustrar isso usaremos duas comparações sucessivas. Um marinheiro a bordo de um pequeno barco, equipado apenas com remos, não pode pensar em cruzar o oceano. É uma tarefa que excede suas possibilidades. Mas você pode ter a sorte de encontrar uma das correntes que atravessam o mar e, transportada por ela, chegar à outra margem. Ele colaborou direcionando seu esforço na direção da corrente, mas foi a imensa força do mar que o levou até a meta. Esta primeira imagem serve apenas para ilustrar um aspecto: o barco é movido pela corrente e pode atingir objetivos absolutamente além de suas possibilidades físicas, como a pessoa que é movida pela graça, mas não serve a outro aspecto: a união com Deus. O barco e a corrente são elementos extrínsecos um ao outro. A segunda comparação ilustra melhor esse aspecto. É retirado de tarefas agrícolas, e enxertia. São Paulo utilizou esta imagem num contexto intimamente relacionado com a doutrina da graça, pelo que pode ser aplicada ao nosso caso sem dificuldade. Enxertar é unir um pequeno pedaço de uma planta a outra. A planta que o recebe beneficia-se das qualidades do enxerto, e às vezes o enxerto rejuvenesce uma planta envelhecida, outras vezes faz com que a planta que produzia frutos de má qualidade produza frutos bons e mais abundantes. É a mesma planta,
mas suas funções vitais atingem uma qualidade superior ao seu estado original. Algo semelhante acontece na alma. A graça é como o enxerto divino que une a nossa natureza e a renova, cura as suas inclinações distorcidas e a torna capaz de produzir frutos de santidade. A graça, em suma, é a vida nova do homem renovado, e supõe uma nova modo de ver de amar que está presente em tudo e tudo informa. As batidas do coração, a respiração, estão presentes em todos os momentos da vida. Não é possível, por exemplo, andar e respirar, nem falar e bater. Analogamente, também não fariam sentido dissecções como estas, e estudar e, além disso, dar glória a Deus, cultivar a amizade e em outras ocasiões o amor ao próximo, viver a justiça em certos momentos, e em outros, a presença de Deus. Esta nova forma de existir tem portanto a característica de uma divinização, que é propriedade própria, de forma estável. O Catecismo da Igreja resume a realidade divinizante da graça na alma da seguinte forma: a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida infundida pelo Espírito Santo na nossa alma, é a graça santificadora ou divinizante, recebida no batismo. Está em nós a fonte da obra de santificação e a faceta da propriedade e da estabilidade. A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma para torná-la capaz de viver com Deus, de agir por seu amor. Ambas as perspectivas são necessárias para não distorcer a realidade da graça. Por um lado, falar do dom habitual que aperfeiçoa a alma evita o erro de conceber a graça como algo extrínseco, tese luterana, ou como uma simples afinidade moral ou emocional com Cristo. E por outro lado, ao sublinhar a divinização ou a divinização, a ênfase é colocada no seu caráter vital e, portanto, na sua vocação para crescer e desenvolver-se. Nunca, enquanto vivermos nesta existência temporal, pode-se dizer que o termo da plena comunhão com Deus foi alcançado. Agora devemos dar um passo adiante, explicando o que foi dito até agora. A participação na vida divina que recebemos como dom estável consiste na participação na vida do Filho, de Cristo. E viver a vida de Cristo nos levará ao Pai e ao Espírito Santo. Filhos de Deus. A forma como Deus nos permite participar na sua vida e, portanto, nos torna membros da sua família é a filiação, e vede que grande amor o Pai nos mostrou, que nos chamamos filhos de Deus, e assim o somos. Isto é, Deus, na sua bondade, não só quer que o tratemos como um pai, mas numa efusão incomparavelmente maior do seu amor, ele nos adota como filhos num sentido estrito, embora limitado, parcial, pela participação. Na filiação divina única em sentido estrito, é aquela que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito do Pai. Ao nos adotar, Deus Pai poderia ter feito isso de muitas maneiras, pois a diferença entre as criaturas e ele é infinita. Pois bem, ele quis fazê-lo da maneira mais elevada, que é apresentar-nos a filiação do Verbo, do Filho muito amado. Isto se expressa também dizendo que ele nos torna filhos no Filho, configurados, formados à imagem do Filho, para sermos os primogênitos entre muitos irmãos. A expressão a filho adotivo de Deus requer um breve esclarecimento para não induzir em erro por omissão. Na família humana, a filiação e a paternidade é uma relação real, cujo fundamento é a geração que carrega consigo uma relação entre pais e filhos e laços legais e morais. A filiação adotiva comporta apenas a relação jurídica e moral, e uma pessoa, inicialmente estranha, é introduzida numa família onde será tratada com carinho e amor, como um verdadeiro filho. A filiação adotiva com respeito a Deus difere da adoção humana porque tem um fundamento real na criatura, pois envolve geração, novo nascimento. Portanto, quem é introduzido na família divina não é mais um estranho. Mas ele também não é identificado em seu ser real e substancial com o Filho, somente ele possui a mesma natureza do Pai, por quem ele é eternamente gerado. E é em relação à filiação do Filho que a nossa é chamada de adotiva. Ser filho e tratar Deus como tal é a dimensão mais radical da divinização que a graça produz no homem. Por isso é bem compreendido que a filiação divina pode, e deve, ser o fundamento da vida espiritual. O cristão deve viver a unidade de vida de um filho de Deus, agirá com a liberdade dos filhos de Deus, a sua oração é o Filho de Deus, e o mesmo vale para seu trabalho, alegria, dor, etc. Filhos de Deus em Cristo.
Deus quis que o mistério da nossa filiação divina nos fosse revelado com toda a clareza, dando-nos Cristo, seu Filho feito homem. Ele é o caminho para ir ao Pai, porque por sua a Santíssima Humanidade a introduz-nos na sua filiação ao Pai. Cristo é o unigênito do Pai, e nós somos filhos de Deus na medida em que somos o próprio Cristo, ipse Christus. Nunca seremos capazes de alcançar uma compreensão completa desta realidade. Contudo, sabendo que o cristão é obrigado a ser alter Christus, ipse Christus, outro Cristo, o mesmo Cristo, orienta decisivamente a nossa vida, a nossa forma de corresponder à ação divina, que é a única capaz de tornar-nos cada vez mais o mesmo Cristo, e nele, cada vez mais filhos de Deus. É fácil compreender o que significa segui-lo e imitá-lo, esforçar-se para ter os mesmos sentimentos que ele. Mas afirmar que se nos esforçarmos por imitar Jesus, por ter os seus sentimentos, poderemos identificar-nos com ele, sem deixar de ser nós mesmos, é uma audácia que seria impensável se não fosse o próprio Cristo quem o confiou a ele. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permaneça em mim e eu em você. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como os ramos e murchará. A imagem que Jesus usa desta vez expressa a distinção: o ramo não é a videira, mas também a união muito estreita, e toda a vida do ramo provém da videira. A única coisa que se pede ao ramo é que esteja unido à videira. O resto fica por conta da videira. Assim, o cristão que, em resposta à graça, se esforça por cumprir os mandamentos, amar o próximo, cumprir a vontade de Deus, e isto é, imitar o Senhor em tudo, esse cristão não só consegue assemelhar-se ao Senhor, mas também recebe o dom gratuito da vida de Cristo. Seguir Cristo, este é o segredo. Acompanhá-lo tão de perto que vivamos com Ele. Tão de perto que nos identifiquemos com Ele. Não tardaremos em afirmar, quando não tivermos colocado obstáculos à graça, que nos vestimos de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença de Cristo no cristão molda toda a sua existência e manifesta-se no crescimento progressivo da fé e do amor, animado pela esperança. São Paulo exprimiu exortando os cristãos de Éfeso: deixai Cristo habitar nos vossos corações pela fé, para que, arraigados e fundados na caridade, sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele amor a Cristo, que pressupõe a fé, é a nossa participação no amor, no Espírito Santo. A revelação do mistério leva-nos agora a contemplar a ação do Espírito Santo. Filhos de Deus em Cristo, pelo Espírito Santo. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida infundida pelo Espírito Santo na nossa alma. A base desta afirmação é que toda a vida de Cristo vem da plenitude do Espírito Santo nele, e você não pode entender o que aconteceu. Cristo foi o que é para nós, independentemente do Espírito Santo. O Espírito Santo deixou a marca da sua personalidade divina no rosto de Cristo. Na conversa cativante de Jesus com seu povo na noite anterior ao sofrimento, ele começa a tornar este mistério conhecido abertamente. Se você me ama, você guardará meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito para estar sempre convosco. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e ele irá lembrá-lo de todas as coisas que eu lhe disse. Quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará porque receberá o que é meu e o anunciará a vocês. Jesus deve marchar para a sua morte, ressurreição e ascensão. A Santíssima Humanidade do Filho já cumpriu a sua missão redentora, a tarefa de fazer de cada cristão a outro Cristo será realizada pelo Espírito Santo. Esta tarefa é muitas vezes descrita dizendo que Cristo é o modelo e o Espírito Santo é o modelador. Por que precisamente o Espírito Santo? Porque ele é o amor do Pai e do Filho, e ao fazer-se presente na alma, difunde nela a caridade que nos configura com Cristo e nos impulsiona a viver e agir como Ele. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Na verdade, recebestes um espírito de filhos adotivos em que clamamos, Abba,
Pai. Pois o próprio Espírito testifica juntamente com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. O Espírito Santo formou Cristo no ventre de Maria. Da mesma forma, é Ele quem faz Cristo a nascer em cada cristão. Relação entre a graça e a habitação da Santíssima Trindade. Podemos agora descrever a graça como o dom que nos torna filhos de Deus Pai, em Cristo, pela obra do Espírito Santo. Então, a graça é o mesmo que a habitação da Trindade na alma? Estão intimamente relacionadas, mas são duas dimensões diferentes e ao mesmo tempo inseparáveis do mistério da participação da vida divina. Na verdade, e habitar é a causa da graça. São Tomás explica-o com uma comparação, e a graça é causada na alma pela presença da divindade, como a luz no ar pela presença do sol. Da mesma forma, transcendendo os limites de qualquer exemplo ao referi-lo a Deus, podemos afirmar que o mistério trinitário se aprojeta na alma através das missões do Filho e do Espírito Santo, de tal maneira que a vida intratrinitária prolongasse na alma, nele vivem as pessoas divinas. Esse é a habitação. A alma é elevada, divinizada ao ser introduzida na intimidade de Deus. Esta mudança na alma é graça. Se as pessoas divinas habitam a alma está necessariamente na graça. E vice-versa, se a alma está na graça é por causa da habitação. Isto geralmente é expresso com as categorias de graça incriada e graça criada. A graça incriada é o próprio Deus entregando-se ao homem, a graça criada é o dom produzido na alma quando Deus habita nela. Também se utiliza outra expressão equivalente, dom incriado, o mesmo Espírito Santo que habita na alma, e seu efeito, o dom criado. Vamos imaginar dois postes de luz adjacentes. Ambos estão desligados. Ao anoitecer, um deles acende. A eletricidade da grande usina começa a circular por ela, até o limite de sua capacidade. A lanterna não comporta toda a energia elétrica que a usina é capaz de gerar. Mas o que ela recebe é o mesmo que saiu dela. A consequência é que o filamento da lanterna fica incandescente e brilha. Precisamente nisso difere da lanterna que fica apagada. Assim, as pessoas divinas, através das missões do Filho e do Espírito Santo, habitam a alma, logicamente, dentro dos seus limites, e a alma não tem a capacidade de albergar em si a plenitude da Santíssima Trindade. E a consequência é a divinização ou deificação, e graça na alma. Graça real na santificação. O Catecismo da Igreja refere-se às graças reais como a intervenções divinas que estão na origem da conversão ou no decorrer da obra de santificação. Já vimos que sem eles o homem em pecado mortal não consegue nem dar os primeiros passos para sair de tal situação. Agora devemos acrescentar algo muito importante: as intervenções divinas não se dirigem apenas ao homem que está longe dele. Seria estranho se, precisamente quando foi deificado pela graça santificadora, ele permanecesse fora da ação divina da qual beneficiou quando foi. E estava em pecado. Quando amanhece um dia nublado, o sol se esconde. Não é uma deficiência do sol, que continua brilhando com toda a sua força muito acima das nuvens. Somente através das interrupções intermitentes deixadas pelas nuvens alguns de seus raios podem chegar. Outros são rejeitados. De modo análogo, quem cometeu um pecado grave colocou entre si e Deus um obstáculo que o impede de beneficiar da sua ação. Se a graça puder irromper, a alma poderá ser elevada acima das barreiras que existiam entre ela e Deus. Então, a ação da graça pode ser muito mais fecunda. A graça santificante faz-nos a ser filhos de Deus, pertence à ordem do que somos. Mas você também tem que trabalhar. E é aqui que entram as graças atuais, e elas nos permitem agir de acordo com quem somos. Por esta razão, parece razoável que, como somos filhos de Deus pela graça santificadora, a atividade santificadora de Deus seja ainda muito maior através das graças reais, uma vez que estas graças são ordenadas à nossa santificação. E, sobretudo, é uma verdade revelada que, para progredir no caminho da santificação, necessitamos da ajuda da graça presente que nos leve a agir e nos sustente na obra iniciada, tal como diz a liturgia da Igreja: Senhor, que a tua graça inspire, sustente
Acompanhe nossos trabalhos, aspirando Priven e adjuvando Prosecere, para que todo o nosso trabalho comece em você, e sempre tenda a você quanto ao seu fim. São Paulo ensina-o claramente: agradeço ao meu Deus cada vez que me lembro de vós e rezo sempre com alegria em todas as minhas orações por todos vós, convencido de que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Cristo Jesus. E um pouco mais tarde acrescenta: porque é Deus quem opera em vós o querer e o agir segundo a sua boa vontade. Esta mesma verdade emerge também da alegoria da videira e dos ramos, e inseparável da vida que a videira comunica aos ramos é o cuidado do viticultor, o pai, que cuida dela e a poda, a rega, a fertiliza, etc. para que dê mais frutos. Os caminhos da graça. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cada graça é uma visita do Senhor que chama para dentro do homem e pede para ser ouvido e depois aberto. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, é visto primeiro como uma abertura da inteligência à verdade de Deus, que permite que Deus entre no coração. A história da conversão de uma mulher, Lídia, que escuta a pregação de São Paulo, deixa claro, e Deus abriu a sua inteligência para acreditar. Em muitas outras ocasiões aparece a influência sobre a vontade, Deus chamando e pedindo algo que exige uma decisão por parte do chamado, às vezes para nos separar de algo, para nos fazer sair de nós mesmos, e finalmente, para nos encaminhar para Ele. É o que acontece no momento sublime em que o arcanjo São Gabriel anuncia a Santa Maria o plano do Altíssimo. Nossa mãe escuta e pede para compreender melhor o que o Senhor lhe pede, depois, a resposta firme, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, hífen, fruto da melhor liberdade e a de decidir por Deus. Também por ocasião do chamado dos primeiros discípulos, quando Jesus saiu dali, viu sentado na tenda um homem chamado Mateus, e disse-lhe: e segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A maneira como Deus toca o coração e a mente do homem sempre tem uma dimensão interna. Mas isso passa por inúmeros caminhos. No diálogo pessoal de oração, a leitura do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, a conversa de amizade que ajuda a dar conta de um erro, ou que abre horizontes de aperfeiçoamento espiritual. O bom exemplo, os atos virtuosos de pessoas próximas que incentivam tanto a imitação como a retificação. Acontecimentos externos, às vezes alegres, outros, dolorosos. Intervenções especiais de Deus. Na Anunciação a Maria, Deus usa um anjo, o mesmo no anúncio subsequente a São José. Em suma, de uma forma ou de outra, todas as circunstâncias da vida são um caminho para a graça, e a vida apresenta mil facetas, situações muito diversas, algumas difíceis, outras talvez aparentemente fáceis. Cada um deles carrega a sua graça. É um chamado original de Deus e uma oportunidade sem precedentes de trabalhar, de dar o testemunho divino da caridade. A cooperação da liberdade. Está muito longe da verdade dizer que os movimentos voluntários são menos livres por causa desta intervenção de Deus, pelo contrário, a graça, ilustrando a compreensão e impulsionando o bem moral à vontade, fortalecida pela sã perseverança, torna o exercício da liberdade mais fácil e ao mesmo tempo mais seguro. A graça age a favor da liberdade, mas não a torna supérflua, nem a embota, pelo contrário, fortalece-o, defende-o e permite-lhe a sua mais elevada realização. Nunca tem o caráter de uma imposição, mas sim de um convite, de um apelo, de um desafio. Por parte do homem, é posta em jogo uma verdadeira capacidade de decidir sobre o seu próprio destino, e às vezes esta decisão rejeita o chamado divino. Olhemos para o nosso Jesus, quando ele falou às pessoas nas cidades e campos da Palestina. Ele não pretende se impor. Se você quer ser perfeito, diz ele ao jovem rico. Aquele menino rejeitou a sugestão, e o Evangelho conta que a Beatriz, que se retirou entristecido, perdeu a alegria porque se recusou a entregar a sua liberdade a Deus. A graça não entra em conflito com a liberdade no verdadeiro sentido. O contraste pode ser entre a graça em definição teórica da liberdade, graça e liberdade na nossa situação atual, e liberdade criada e afetada pelas feridas do pecado. Entre as manifestações desfocadas de liberdade mais comuns podemos citar as seguintes. Liberdade entendida como ausência de limites. Ou seja,
poder fazer o que quiser sem que nada atrapalhe seu pensamento ou ação. Na realidade, isto é independência absoluta. Algo deste estilo simplesmente não existe, mesmo que possa ser imaginado ou desejado. Liberdade como espontaneidade, que consistiria em dar canal a todos os desejos, vontades, etc., sem restrições. É fácil perceber que essa abordagem leva à negação da própria liberdade, pois a inteligência e a vontade perdem a função orientadora do comportamento, que passa a ser desempenhada em maior ou menor grau pelos sentidos e tendências sensíveis. A liberdade como puro poder eletivo aberto a qualquer possibilidade. O fato de a escolha ser sobre algo bom ou ruim está subordinado ao fato de ser uma escolha pessoal. Se uma pessoa tem uma quantidade razoável de bom senso e experiência, sua própria maneira de dispor de sua existência é a melhor, não porque é o melhor em si, mas porque é o seu. À sua maneira. Portanto, ter que obedecer aos padrões morais, por exemplo, os preceitos do Decálogo, é visto como uma limitação da liberdade. Estas abordagens coincidem em ter perdido de vista o vínculo essencial entre verdade, liberdade. Consequentemente, a relação entre liberdade e graça não pode ser descrita em termos de cooperação, mas sim de antagonismo, e a própria noção de graça acaba por não significar nada. A liberdade autêntica consiste em abordar o verdadeiro bem com a própria iniciativa, com domínio das próprias ações. O homem ama a Deus porque quer, ame o seu próximo porque você quer, ele faz o bem, cumpre a lei moral, etc., porque quer. Liberdade não é a fazer o que você quer, mas a fazer o bem porque você quer. Portanto, a graça com que Deus atrai a si o homem vai sempre a favor da verdade e da liberdade. Ora, a harmonia entre os dois não é algo dado, deve ser conseguida com esforço e, por vezes, com sacrifícios notáveis, porque, como demonstra a experiência universal e cotidiana, o homem é tentado a romper esta harmonia de não faço o que quero, mas o que odeio, e não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. A liberdade do homem é enfraquecida como consequência do pecado original, e ele experimenta em si mesmo o impulso desordenado da concupiscência. Mas as tentações podem ser vencidas e os pecados evitados porque, junto com os mandamentos, o Senhor nos dá a possibilidade de observá-los. Outros dons da graça. Existem outras graças que também estão incluídas em todo o conjunto de dons que o Espírito Santo nos concede para a santidade, a salvação dos outros e o crescimento da Igreja. Entre essas graças devemos mencionar graças sacramentais. São dons específicos dos diferentes sacramentos. A doutrina dos sacramentos não pode ser separada da teologia da graça, pois as ações sacramentais são do próprio Cristo que está presente na Igreja. Seu estudo corresponde à teologia sacramental. Aqui, como exemplo, podemos referir-nos ao sacramento da confissão. Além da graça santificadora que purifica e regenera o pecador, o sacramento lhe concede uma graça especial, sacramental, que o fortalecerá para vencer justamente nas virtudes em que havia sido derrotado. Daí a importância da confissão frequente também para aqueles que, com a ajuda de Deus, normalmente não incorrem em pecados graves. Os carismas. São graças que Deus concede a certas pessoas para realizarem missões em favor de a santidade dos outros. Estão ao serviço do bem comum de toda a Igreja. Graças do Estado. Deus lhes concede ajudar a cumprir as responsabilidades da vida cristã. Assim, por exemplo, os pais têm graça de Estado para tudo o que diz respeito à educação dos filhos, os professores e todos aqueles que têm a missão de aconselhar, para que cumpram corretamente a sua tarefa, aqueles que exercem autoridade, fazê-lo com cuidado, etc. Todas as profissões e empregos têm a correspondente graça de Estado para que quem os pratica o faça de forma que os santifique e possa santificar-se. Virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. Lendo textos da Sagrada Escritura e ensinamentos do Magistério sobre a vida de a graça ensina a estreita ligação da graça com a fé, com o amor e com a esperança. Estas são as virtudes teológicas que são infundidas em nossa alma junto com a graça. Eles são a implantação da graça da alma através da inteligência e da vontade. Através destas virtudes, quem é filho de Deus pode agir como tal. De fato,
A fé permite-nos participar no conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas, fornece-nos luz para sabermos comportar-nos como filhos de Deus em todos os momentos da vida, conscientes da meta a que somos chamados. A fé guia toda a vida do cristão. Como somos caminhantes nesta vida, a vontade é reforçada pela esperança, o que nos permite confiar em viver como filhos de Deus e alcançar a bem-aventurança. A vontade é ainda aperfeiçoada pela caridade, que nos dá um amor que é participação no Espírito Santo. As virtudes teológicas a informam e vivificam todas as virtudes morais. Sem entrar na questão de saber se existem ou não virtudes morais infundidas, não há problema em falar, em termos gerais, de virtudes morais sobrenaturais entendidas como hábitos animados pela fé, pela esperança e pela caridade, que permitem atos sobrenaturais de temperança, fortaleza, etc. Quem modera, por exemplo, a sua alimentação de acordo com o que é razoável para a saúde, para a boa educação, etc. pratica atos de temperança como uma virtude humana. Quem, além de moderar por motivos de saúde, o faz para mortificar um pouco o paladar pelo amor de Deus, ele realiza um ato de temperança virtude que adquire valor sobrenatural. Os dons do Espírito Santo são infundidos, juntamente com a graça, com a missão de aperfeiçoar e facilitar o dinamismo das virtudes infundidas. Graças a eles a alma está preparada e fortalecida para seguir as inspirações divinas com mais facilidade e rapidez. A Sagrada Escritura fala de 7, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Podem ser divididos em dons de compreensão e dons de vontade, de acordo com a faculdade sobre o qual recair principalmente a sua influência. Os dons que aperfeiçoam a compreensão são sabedoria, e um dom que, apoiado pela caridade, nos permite conhecer da forma mais elevada possível a intimidade divina. Este conhecimento íntimo e agradável de Deus torna natural querer tudo e apenas o que leva a Ele, quando Ele quer e como Ele quer. Compreensão e luz sobrenatural que faz o homem compreender de forma mais vívida e aprofunde o que você já conhece pela fé. Ciência facilita ver as coisas criadas segundo o valor que elas têm para a realização da santidade. Conselho torna mais fácil apreciar o que especificamente é mais agradável a Deus, tanto no próprio vida como quando aconselhamos os outros. E aqueles que aperfeiçoam a vontade são força, concede força na fé e firmeza na luta para superar as dificuldades de a vida interior. Piedade promove a consciência de se conhecer como filhos de Deus, em Cristo. E através dele, irmãos de todos os homens. Medo de Deus não é o medo de Deus, mas o medo de ofendê-lo, de deixá-lo triste. Capítulo 4. Graça e obras. O mérito. Trabalhe em graça diante de Deus. O mérito. Abrimos o Evangelho de São Mateus. Acabou de acontecer o encontro de Jesus com o jovem rico. Após o resultado decepcionante, o Senhor elabora com seus discípulos, gravando em seus corações ensinamentos claros a partir da cena que acaba de se desenrolar diante de seus olhos. E a certa altura, Pedro fala e faz uma pergunta a Jesus. Vês que deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Jesus respondeu-lhes, que em verdade vos digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vós, que me seguistes, também vos sentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E todos os que saíram de casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor do meu nome, ele receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. A vida eterna, portanto, nas palavras do Senhor, tem o caráter de recompensa, de prêmio. O homem sozinho não poderia alcançá-lo. Mas ele queria tornar o homem capaz de adquirir um verdadeiro direito à recompensa. Esse direito é possuído por aqueles que seguem a Cristo, aqueles que, unidos a Ele pela fé e pelo amor, procuram ser a outro Cristo, a alter Christus, e, portanto, filhos de Deus. Esse direito ao prêmio é o que se chama mérito. E, nas palavras do Senhor, tem como objeto tanto a vida eterna, na regeneração, quando o Filho se assenta no seu trono de glória, como os dons da graça no caminho da santificação, 100 vezes mais nesta vida. Considerações sobre o mérito.
O termo amérito designa geralmente a retribuição devida por uma comunidade ou sociedade pela ação de um dos seus membros, considerada como um trabalho bom ou mau, digno de recompensa ou sanção. O mérito corresponde à virtude da justiça de acordo com o princípio da igualdade que a rege. A origem do mérito pode ser simplesmente a condição da pessoa, ou as suas obras. Um filho merece receber a parte correspondente da herança dos pais, em relação aos demais irmãos. Uma pessoa merece ser tratada com a devida consideração, merece ter acesso aos meios essenciais para viver como tal. Quem faz um trabalho merece um salário justo. Neste sentido, nem pela condição pessoal nem pelas obras, podemos falar do mérito como um direito estrito. Diante de Deus, pois falta o princípio da igualdade, e Deus é o nosso Criador e dele recebemos tudo. Contudo, pode-se falar propriamente de mérito diante de Deus porque foi o próprio Deus quem decidiu livremente associar o homem à obra da sua graça. A ação paterna é a primeira, na medida em que ele impulsiona, e a ação livre do homem é a segunda, na medida em que este último colabora, para que os méritos das boas obras sejam atribuídos à graça de Deus em primeiro lugar, e aos fiéis, em segundo lugar. No caso de adoção legal de criança, a criança adotada, ao ser acolhida como criança, merece os cuidados prestados a uma criança, e a parte da herança estabelecida pelos pais adotivos, de acordo com as disposições legais a este respeito. Mas o mérito do filho não provém da sua condição natural, mas da livre decisão de quem o recebe como filho. No que diz respeito à atividade profissional, por exemplo, a direção da empresa pode decidir livremente conceder um pagamento extra a quem atingir um determinado nível de produtividade. Quem o consegue merece esse pagamento, precisamente pela livre disposição de quem o pôde fazer. Associar o homem à obra da sua graça equivale a adotá-lo como filho e introduzi-lo como tal na sua vida divina. E sendo filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e, portanto, merecedores de obter a herança da vida eterna. O mérito das nossas obras advém, em última análise, do facto de sermos filhos de Deus, portanto, na área da dádivas de Deus. Intimidade com Ele e a graça precedeu, agora o que se dá é o que se faz porque os méritos são. Na parábola do filho pródigo, quando o irmão mais velho retorna, ocorre uma situação dolorosa. Ele fica bravo e não quer entrar na festa da família. O pai tem que sair para convencê-lo. O argumento que oferece em resposta à lamentável queixa do primogênito não deixa dúvidas, e filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. O mérito das obras dos filhos de Deus realmente lhes pertence como se fosse deles, mas ao mesmo tempo recai também, e principalmente, sobre Deus, de quem provém a graça santificadora e as outras graças e ajudas do Espírito Santo. A graça, unindo-nos a Cristo com amor ativo, garante o caráter sobrenatural das nossas ações, e, consequentemente, o seu mérito diante de Deus e diante dos homens. Os santos sempre tiveram plena consciência de que os seus méritos eram pura graça. O que você pode merecer? O homem que foi justificado merece pelas suas boas obras, e a, o aumento da graça santificadora, b, vida eterna. O aumento da glória. Crescimento na graça santificadora. A graça santificante, como participação na vida divina, não pode aumentar por outro procedimento que não seja a livre decisão divina, que quer dar-se a mais a alma se corresponder às graças anteriores. Ó reino dos céus, é também como um homem que, ao sair da sua terra, chamou os seus servos e deu-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro apenas 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ele foi embora. Aquele que recebeu 5 talentos foi imediatamente e começou a negociar com eles e conseguiu ganhar mais. 5. Da mesma forma, quem recebeu 2 ganhou mais 2. Mas aquele que o recebeu foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o senhor volta e pede contas aos servos, a resposta aos 2 primeiros é a mesma: de muito bem, servo bom e fiel, já que você foi fiel no pouco, muito lhe confiarei, e entre na alegria do seu mestre. Na passagem paralela de São Lucas, em vez de talentos, Jesus fala de outra unidade de contabilidade, a mina, que é dada aos servos para negociarem. O primeiro consegue ganhar 10 minas, o segundo 5 e um terceiro esconde e devolve intacto.
As respostas são semelhantes, no caso de quem ganhou 10, e muito bem, bom servo, porque foste fiel no pouco, tem poder sobre 10 cidades. Os talentos, as minas, são os dons da graça que Deus concede para que frutifiquem com a correspondência pessoal. Mas então, entrar na alegria do Senhor, ser feito a senhor de 10 cidades, é uma recompensa que Deus concede a quem a mereceu. Ou seja, é acessado por mérito. São Paulo teve que escrever aos cristãos de Corinto, que começaram a formar facções, protegendo-se com o nome daqueles que lhes haviam pregado o Evangelho. Alguns diziam, sou de Paulo, outros, e sou de Apolo. O argumento de São Paulo esclarece a questão do crescimento na graça, e eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Plantar ou regar é a ação humana que Deus exige, ele próprio já é fruto da graça, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei os alicerces como um arquiteto sábio. Então Deus dá crescimento. De forma análoga acontece com o crescimento nas virtudes sobrenaturais e nos dons do Espírito Santo. Quando fazemos, movidos pela graça, um ato de fé, ou de amor, merecemos um aumento nessas virtudes e Deus nos concede isso. Por isso é tão conveniente pedir ao Senhor que cresça na santidade. Senhor, aumenta a nossa fé, a esperança, a caridade. Faz-me acreditar cada vez mais em Ti, esperar em Ti, amar-Te, fac-me tibi sempre magis credere, in Ti sem habere, Ti diligere. O caso de quem escondeu o talento, ou a mina, relata a mesma resposta em ambas as histórias, repreensão ao servo mau e preguiçoso, e ordem para tirar o talento ou a mina e dá-lo a quem foi o que mais ganhou, porque em tudo quem tem será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem retribui a graça merece receber mais graça. E quem estraga tudo corre o risco de perder o que tem. Vida eterna. Na realidade, esta finalidade liga-se à anterior, porque o crescimento contínuo na vida da graça é a condição para alcançar a sua consumação. A graça é a iniciação da glória. Na parábola das minas o prêmio concedido sugere mais o enquadramento da vida presente, enquanto na parábola dos talentos a recompensa aponta claramente para a bem-aventurança eterna. Mas o próprio facto de Jesus Cristo empregar esta variedade de comparações manifesta a íntima ligação entre elas. A vida eterna é a recompensa definitiva para quem chega ao momento da morte na graça de Deus. O aumento do grau de glória. O Concílio de Trento também diz que o aumento da glória pode ser merecido, entende-se que é merecido antes da sua conquista, ou seja, é o aumento que está incluído no crescimento da graça, e assim haverá diferentes graus de glória. Embora não seja mencionado no Catecismo da Igreja, a tradição teológica tem falado de dois tipos de mérito, de condigno e de congruo. O de condigno dá direito à recompensa de acordo com uma certa proporção de justiça. E é isso que ocorreria nos 3 casos citados. Por outro lado, o congruo daria título ao prêmio em virtude da liberalidade e benevolência de quem recompensa e amizade ou familiaridade de quem pede. Neste segundo caso, seriam incluídas todas as outras coisas que podem ser merecidas conforme indicado no Catecismo, os mesmos bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria de Deus, e estas graças e bens são os objeto de oração cristã, que supre a nossa necessidade de graça para ações meritórias. As graças úteis para a sua conversão e santificação também podem ser merecidas em favor dos outros. Além do mais, Deus quer que oremos insistentemente por eles. A oração e o sacrifício por essa intenção são muito gratificantes aos seus olhos. Requisitos para poder merecer. A primeira vida temporária. O tempo do mérito termina com a morte. A partir daí o transcendência da vida neste mundo, pois nele se forja o destino eterno do homem. A segunda é que a ação é gratuita e boa. O terceiro é o estado de graça. E junto com a graça, a caridade, ou seja, procure agir em tudo pelo amor de Deus. Quanto mais atual e viva for essa ordenação de atos, maior será o mérito, porque maior será a união com Ele. Aí reside a importância de retificar a intenção de buscar frequentemente fazer tudo por amor, para agradar a Deus. O fato de ter sido pontual para trabalhar só porque é controlado, senão, não seria, não adquire mérito, mas se você retificar e oferecer esse esforço a Deus, por amor a Ele,
então será meritório, mesmo que a motivação inicial tenha sido muito fraca. Influência da graça nas ações humanas. A vida sobrenatural, que já estava em germe na alma desde o batismo, tem exigências de crescimento, sustentação e maturação. À medida que se desenvolve, molda cada cristão como a um homem perfeito, à altura da plenitude de Cristo. O homem perfeito é a expressão da maturidade sobrenatural do Filho de Deus que se esforça para crescer na graça e nas virtudes. Em primeiro lugar, as virtudes teologais, que ao elevarem o entendimento e a vontade à intimidade de Deus, se refletem de uma forma ou de outra em todos os pensamentos, obras e desejos do cristão. De fato, a fé confere a visão sobrenatural típica do cristão maduro. A esperança nos mantém firmes e serenos diante de todas as dificuldades. A caridade, quando dirigida a Deus e aos outros, rompe o estreito círculo do egoísmo e é fonte de compreensão. Tanto a graça como as virtudes sobrenaturais não podem ser esperadas de uma atitude de aquietismo, isto é, de um abandono incompreendido a Deus que atribui todo o progresso na vida espiritual apenas ao Espírito Santo. Pelo contrário, o homem deve envolver as energias da sua natureza e, nesse esforço, as dimensões naturais da ação humana se desenvolvem e acabam engendrando hábitos que são virtudes humanas. Ser sobrenaturalmente bom é muito mais do que ser humanamente bom, mas inclui isso, pois a maturidade sobrenatural traz consigo uma maturidade humana básica. A graça não atua de costas para a realidade física, psicológica e moral da pessoa, e Deus quer que sejamos muito humanos. O preço de viver como cristão não é deixar de ser homem ou abdicar do esforço de adquirir aquelas virtudes que alguns possuem, mesmo sem conhecer Cristo, é que é perfectus Deus, perfectus homo. Relação entre virtudes humanas e sobrenaturais. Pode resumir-se da seguinte forma: se as virtudes humanas são o fundamento das sobrenaturais, e estes sempre proporcionam um novo impulso para se desenvolver com boa masculinidade. Por um lado, as virtudes humanas são o fundamento, condicionam, portanto, o exercício de poderes sobrenaturais. Isto não significa que alguns sejam adquiridos, e só mais tarde é que outros. Muitos exemplos podem ser dados para ilustrar a relação entre eles. Quem é diligente no seu trabalho, simplesmente por uma razão humana, quando faz o mesmo trabalho, as mesmas ocupações movidas pela graça, pelo amor de Deus, a sua santificação do trabalho será mais plena e profunda do que a de outra pessoa tem hábitos menos firmes, e isso pode demorar um pouco mais para conseguir. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, do entendimento e da vontade que regulam as nossas ações, ordenam as nossas paixões e orientam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Eles proporcionam facilidade, controle e alegria em levar uma vida moralmente boa. Por outro lado, as virtudes sobrenaturais que se espalham com graça na alma, o desenvolvimento. Purificam e elevam os humanos, dão-lhes raízes e facilitam a sua aquisição. Sem a graça, as virtudes humanas não atingem a sua perfeição. Em vez disso, a graça torna isso possível e também facilita. É lógico que assim seja, já ao procurar Jesus Cristo e ao tentar amá-lo, encontramos nele o modelo, e pela ação do Espírito Santo na alma, e através dos sacramentos, recebemos o impulso, a força e a capacidade para agir muito além do que seríamos capazes apenas por razões razoáveis. Isto tem enorme importância na conduta moral ao viver as demandas do direito natural. Quanto à virtude da castidade, por exemplo, a encíclica Veritatis Splendor apontou os erros de algumas abordagens morais que encontraram não pouca aceitação. A dificuldade que se coloca está ao alcance do homem de hoje ou não viver todas as exigências que a Igreja sempre ensinou? Não deveriam ser adaptados às possibilidades reais do homem? A resposta vigorosa do Papa dá a chave: quais são as possibilidades do homem? E de que homem estamos falando? Do homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Com efeito, se o horizonte do homem dominado pela concupiscência for considerado natural, é difícil compreender o que há de errado com a satisfação de todas as tendências instintivas, sem outros limites senão os da sua própria expansão. A Apocalipse nos ensina que esta não é a verdade. Pelo contrário, é este outro: Cristo nos redimiu.
Isto significa que Ele nos deu a possibilidade de realizar toda a verdade do nosso ser, Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. E daqui se compreende bem algo muito importante, que o pecado é também uma diminuição do próprio homem, que o impede de alcançar a sua própria plenitude. A personalidade humana e sobrenatural. Duas mentalidades opostas estão muito longe da verdade. De natureza secular, afirma que as exigências do Evangelho sufocam as qualidades, a vitalidade e as possibilidades da felicidade humana. A outra, de tipo pietista, vê no humano algo que pode dificultar a fé, ou pelo menos como um mundo que tem poucos pontos de contato com o sobrenatural. O resultado de ambas as abordagens é igualmente defeituoso e significa não valorizar em toda a sua profundidade a encarnação do Filho de Deus, como consequência, ignorar que a graça depende da natureza humana e a vivifica. Disse que alguém tem personalidade quando tem uma unidade interior nos seus critérios, nas suas obras e nos seus afetos que é perceptível em todas as situações e ao longo do tempo. Esta unidade pode vir, em última análise, de dois princípios, o eu ou Deus. Sem dúvida, o amor próprio pode dar uma certa unidade e coerência à vida, na medida em que tudo é feito pensando em si mesmo. Mas esta meta é incapaz de assumir toda a vida, basta pensar na dor, na morte e acaba também por desintegrar o homem em tendências desordenadas e incoerentes. A situação é muito diferente quando esse princípio unificador é a vida divina presente na alma, porque a personalidade de um Filho de Deus integra progressivamente o humano e o sobrenatural, caráter sereno e equilibrado, vontade inflexível, fé profunda e piedade ardente, características essenciais de um Filho de Deus. É neste caminho que se alcança a maturidade humana e sobrenatural, em harmonia progressiva e cada vez mais plena. De fato, a maturidade humana supõe a conjunção da maturidade na compreensão, na vontade e nos afetos. Maturidade na compreensão é capacidade de julgamento, critério para julgar as coisas sob uma perspectiva superior, verdadeira e estável, sem se deixar levar por clichês e opiniões da moda. A maturidade na vontade se manifesta na capacidade de tomar decisões, considerá-los e mantê-los com perseverança, enfrentando as consequências. A maturidade no afeto consiste na estabilidade da mente, que harmoniza sentimentos e tendências sensíveis com o papel orientador que corresponde à inteligência e à vontade. Agora, a graça santificadora infundida na alma se expande através destas três instâncias operativas, de modo que o saber, o querer e o sentir são influenciados. A graça, pela virtude da fé, eleva o entendimento ao entendimento sobrenatural de Deus, que se estende de uma forma ou de outra a todas as coisas. Eleva a vontade, principalmente através da caridade, a vontade de acordo com a vontade divina. Aperfeiçoar os afetos, para que seja possível ter os mesmos sentimentos do Senhor. Já sabemos que este programa tem nome próprio, Cristo, e é o resultado de fazer nossa vida de Cristo, pensar como Ele, amar como Ele, agir como Ele. Será possível avançar neste caminho se, ao mesmo tempo, tentarmos morrer para nós mesmos. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Assim Jesus Cristo se tornará o único centro dos nossos pensamentos e ações, o nosso critério é o seu, porque é plenamente informado pela fé, a sua vontade é a nossa vontade porque queremos o que Ele quer, nossas obras são dele, para que procuremos fazer o que lhe agrada.